Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinando, nosso encontro aqui na TV Floripa. Sabe qual é o assunto hoje? Idosas e idosos em Florianópolis. A capital dos catarinenses é um paraíso para todo brasileiro que diz que quer aposentar e vir para cá. E aí nós temos hoje uma população de idosos muito grande, mas para isso nós precisamos ter retaguarda também. Por isso nós estamos trazendo aqui hoje o Milton Pomar, obrigado mais uma vez pela sua presença, né? Ele que é um especialista, ele é geógrafo inclusive, e especialista nesse tema da terceira idade inclusive, do envelhecimento populacional e principalmente fazendo essa discussão com a economia, para onde a gente vai, até porque é fundamental a gente saber isso, né? Porque conforme a idade vai passando, a gente vai deixando, a sociedade vai precisando de menos pediatras e mais geriatras, né? E isso tem um custo, e nós precisamos saber disso. Então, obrigado mais uma vez, Milton. Obrigado. E aí, Floripa é um polo de atração mesmo para a terceira idade? Sim. Florianópolis cada vez traz mais pessoas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Paraná, do interior de Santa Catarina, que vêm morar aqui, que vêm morar na cidade, em função do que a cidade oferece de infraestrutura, de qualidade de vida, e somada ao próprio envelhecimento natural da sua população, a gente caminha para agora em 2020, quer dizer, ano que vem, a gente ter aqui em Florianópolis mais de 20% da população com mais de 60 anos de idade. Isso está acima da média brasileira. Pois é que isso vai caracterizar Florianópolis como uma cidade idosa. Em 2020? Em 2020, ano que vem. Então a gente tem que estar atento que a gente, na hora que analisa o orçamento da prefeitura, a gente tem que procurar o que tem de recurso ali para atender 20% da população, que, como você falou, tem demandas específicas da idade, na área da saúde, na área da atividade física, né, de atividades de lazer, culturais, que são específicas para pessoas idosas. E tem um aspecto que a gente tem que estar muito atento, que como os homens morrem primeiro, nós temos cada vez mais viúvas. Se você pegar a população de Florianópolis, acima de 50 anos de idade, você vai ver que de 50 a 60 tem muito mais mulheres do que homens, de 60 a 70 tem mais mulheres ainda do que homens, e acima de 70 anos, aí mesmo que as mulheres têm quase o dobro da quantidade de homens. Então é uma coisa preocupante, porque ao mesmo tempo que vocês dizem, que bom que as mulheres vivem mais, certo? Mas o que acontece que os homens vivem menos? É uma coisa que a gente tem que estar... Porque não é só questão de saúde, tem questão cultural também. Quer dizer, tem uma série de explicações para isso. Mas a gente tem que estar muito atento, quer dizer, não faz sentido você ter uma diferença tão grande da quantidade de homens e de mulheres a partir dos 50 anos de idade aqui em Florianópolis, né? E essa questão assim você falou que não é só uma questão de saúde. Nós sabemos que para a terceira idade, sem dúvida nenhuma, um suporte, um plano de saúde, um sistema único de saúde público bem estruturado é fundamental. Mas o que mais essa população necessita para além da saúde? Pois tem uma questão que é fundamental, que é atividade. A gente tem que ter uma população que se movimente, que tenha festa, que tenha jogos, que tenha atividade física, que tenha trabalho, né? Tem muita gente que precisa de geração de renda, que o que ganha não é suficiente, né? Então são várias coisas. Uhum. E essa questão da social ou cultural, como é que o poder público pode interferir nisso? Não é uma coisa mais no âmbito privado das pessoas? Olha, vai se associar a um clube, vai para uma igreja? Como é que o poder público ele não interfere nisso? Veja, o poder público está muito focado na juventude. O poder público ainda não se deu conta que houve uma mudança significativa nos últimos 20 anos. O Brasil de jovens virou o Brasil de pessoas maduras e idosas. Então, muitas atividades são
focadas para pessoas jovens. Se você buscar aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis, você vai ver que tem de 23 vereadores, tem 22 vereadores e uma vereadora. A vereadora vai completar 70 anos, a vereadora de Florianópolis. A única, né? E os vereadores têm 4 com mais de 60 anos. O resto tudo é gente mais jovem. Só que esses vereadores com mais de 60 anos, que poderiam estar legislando, criando programas, fazendo leis para pessoas acima de 60 anos de idade, têm outros interesses. Então, a gente tem uma situação em que a maior parte dos vereadores são jovens ou quase isso, né? Tem vereadores de 30 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, a maior parte nessa faixa. E você tem uma parcela da população que está envelhecendo rapidamente e que a sociedade, de modo geral, não está se dando conta disso. Então, se você parar para pensar, mas tem aquela questão ali do espaço para o idoso no estacionamento, tem não sei o que para o idoso aqui, mas nós não estamos falando de 10 ou 20 ou 50 idosos, nós estamos falando de quase 100 mil. É considerável. Sabe? Não é uma coisa com programinha de para 100 pessoas aqui. O que é que caracterizou sempre os programas dos governos dos últimos anos? Era o caráter massivo dos programas, né? Esses programas de inclusão social para milhões de pessoas. No caso nosso, a população está chegando a 500 mil. Florianópolis está em 2018 com 492 mil. Então deve chegar agora em 2020 com praticamente 500 mil habitantes. Ora, 20% de 500 mil são 100 mil pessoas, muita gente. Sim. Só que dessas 100 mil pessoas, 60 e poucas mil são mulheres e quase 40 mil são homens. Uhum. Só que vão viver até 90 anos, 100 anos. Como é que a gente vai fazer com essas pessoas? Sim. Essa é a questão. Porque não é só viver, né? A qualidade de vida também. Essa é a questão. E existem estudos que mostram que quanto mais interação social a pessoa tenha, mais ela vive bem. Mais ela vive bem. E adoece menos. Enfim. Só que interação social exige política pública. Eu volto a insistir, nós não estamos falando de 10 nem 20 pessoas, nós estamos falando agora em 2020 de aproximadamente 100 mil pessoas com mais de 60 anos de idade em Florianópolis. Isso é o caos. Sim. Então imagina vai ser o caos, né? O alerta para o nosso estado. 100 mil aqui na capital, imagino que Joinville, então, que é uma cidade de 600 mil pessoas, tem mais de 100 mil, terá mais de 100 mil. Isso, aí, né? Que está. Veja, na região do litoral é uma situação, no interior é pior. No interior, os municípios em 2020, 2030, né, nessa faixa aí, eles vão ter entre 30% a 40% de idosos. É o caos, nós estamos na antessala do caos do ponto de vista demográfico. A população não está preparada para isso, o poder público não está preparado, não tem recursos para isso. A sociedade, A sociedade não tem, culturalmente falando, a situação mais grave do mundo é o Japão. Só que o Japão, em função até de um histórico já de população mais idosa, há mais tempo, o Japão vem se preparando. Ainda assim, eles estão numa situação muito complicada. Sim. E na Europa, a mesma coisa. Sim. Só que a gente nunca imaginou, eu acho que a gente não imaginava que o Brasil fosse chegar tão rápido a essa situação. Sim. Muito bem, nosso tempo aqui é curto, mas antes de encerrar, Pomar, a gente traz uma novidade. Ele está escrevendo um livro que vai ser lançado agora no mês de março, né? Em Portugal, é isso? Não. O livro tem... É que eu estudei a situação de Portugal, eu cito a situação de Portugal no livro. Mas nós vamos providenciar para você lançar em Portugal o livro. Porque assim, como a gente tem aqui em Florianópolis uma parcela da população do município tem origem portuguesa, eu acho que é importante citar essa questão de Portugal, porque as pessoas não se dão conta de que nós somos hoje, Portugal é hoje o que nós vamos ser daqui a alguns anos. A situação trágica de Portugal nessa questão do envelhecimento, nós vamos chegar lá em pouco tempo. É um preparo para a gente. E esse livro vai ser lançado? Então, esse livro deve ficar pronto agora nos próximos dias, deve ser lançado agora em março, e o livro trata da questão principalmente do interior do estado, e de como isso tem a ver com o fenômeno que a gente chama de litoralização. Quer dizer, você teve uma concentração da população no litoral e todas as repercussões que isso traz, né, para a população, para a vida da população. Muito bem, já ficamos aqui com o teu compromisso, hein, que depois de lançar o livro,
vir apresentar aqui. Eu pra gostei gente. da sugestão de Portugal. Mas vamos organizar. Pensar isso. Muito bem, obrigado por mais uma vez aí pela gentileza de vir aqui com a gente. E obrigado a você que sempre está nos acompanhando. Um grande abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.